Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação, mais uma leitura diária, né? Lição de número 8 do nosso terceiro trimestre de 2022. Estamos falando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E hoje a nossa leitura diária está no livro de Joel, no capítulo de número 2 e no versículo de número 28, né? É a promessa pentecostal, né? Digamos assim, uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, no que tange a promessa pentecostal, que diz assim, Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Se os irmãos conferir lá em Atos, capítulo de número 2, no versículo de número 17, quando acontece ali a efusão do Espírito, derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, e quando as pessoas que estavam ali até mesmo chegam a zombar dos homens que estavam ali, das pessoas que estavam ali, dizendo que eles estavam embriagados, aí Pedro se levanta e antes de iniciar a sua pregação, a sua mensagem, ele diz, não, eles não estão bêbados, o que está acontecendo é o que profetizou o profeta Joel. Então ele cita aqui esse texto de Joel. Então a promessa do derramamento do Espírito Santo é uma promessa clara, evidente e que se cumpre. Tanto que Pedro, quando ele termina a mensagem e os homens perguntam para eles o que eles deveriam fazer, Pedro diz, arrependei-vos, crede no Senhor Jesus Cristo para que sejam apagados os vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é somente para nós, para vós somente, é para todos quantos estão longe, é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então por isso que nós que somos pentecostais, nós cremos na atualidade sim do batismo no Espírito Santo. Amém? Hoje nós vamos falar do primeiro tópico, o Pentecostes bíblico, que diz assim, o Espírito prometido. O Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito do Senhor agindo na criação, na vida de Bezalel, de Gideão, né, de Jefté e etc. Na Antiga Aliança, há uma excepcionalidade na ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus sob o Antigo Testamento, sob o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, como sacerdotes, reis e profetas. Assim se observa uma ação mais restrita do Espírito Santo de Deus na Antiga Aliança. Contudo, no Antigo Testamento, havia uma promessa de derramamento do Espírito de Deus sobre todos nós, e não apenas sobre pessoas escolhidas ou uma classe especial. Então, ele coloca aqui essa diferença, né, entre a Antiga e a Nova Aliança, que na Antiga Aliança eram pessoas escolhidas, né? É por isso que é chamada unção, né? Muitas pessoas não entendem o que significa da palavra unção. Unção não podemos confundir com técnicas de oratória e tudo mais. A palavra unção quer dizer capacitação dada pelo Espírito Santo para o exercício de um ministério ou de uma atividade. Então, capacitação do Espírito Santo para o exercício de um ministério ou de uma atividade. Esse é o significado de unção, tá? Então, veja que vinha essa presença, essa capacitação do Espírito vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, ou sobre alguém para executar alguma tarefa em especial, como nós falamos aqui no caso de Bezalel e Aloabe, que eram artífices, né, lá do tabernáculo. Então, e já na Nova Aliança, o Espírito é derramado de maneira plena, conforme a gente vê lá no livro de Atos, Pedro citando Joel, e em muitos outros textos, quando Paulo fala, por exemplo, enchei-vos do Espírito, como em Efésios capítulo 5, versículo 18, por exemplo. O Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm o seu cumprimento. O profeta Joel profetizou a vinda do Espírito Santo de uma forma copiosa, como já citamos aqui. Essa promessa teve o seu fiel cumprimento no dia de Pentecostes e é identificada como o batismo no Espírito Santo, conforme está lá no livro de Atos. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra
a universalização da promessa de Deus. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, podem ser revestidos pelo Espírito Santo. Diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus, no Novo Testamento, no Novo Pacto, a partir do Pentecostes, Deus derramou do seu Espírito sobre todo o seu povo. Agora, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Então, volto a repetir o texto de Atos, capítulo 2, Só identificar aqui para vocês até mesmo anotarem e estudarem, tá? Com mais apreço, com mais afinco. Está no livro de Atos, no capítulo de número 2, o versículo de número 37. Olha, ouvindo eles essas coisas, ou seja, a pregação deles, entristeceram-se em seu coração e perguntaram perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Olha o que Pedro respondeu para eles. Olha aqui. Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados na autoridade de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros essa promessa e também para os vossos filhos, para todos quanto ainda estão longe, isto é, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Todos. Então, não importa cor, raça, etnia, sexo, idade, aleluia, a promessa do Espírito Santo, a luz da nova aliança, do Novo Testamento, é para todos. Então, medita nesse texto que nós acabamos de falar aqui, entenda. Se você, porventura, ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, continue buscando, porque essa promessa também diz respeito a você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e estamos firmes para crescermos cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.